Muito boa noite, queridos amigos, telespectadores da Rede Século XXI. Esse é o nosso programa Eclésia. O programa Eclésia, como sempre, a gente discute aqui assuntos relacionados à nossa fé católica, à doutrina da igreja e outros pormenores do dia a dia da nossa vivência cristã dentro da igreja fundada por Jesus Cristo na pessoa de São Pedro, que é a Igreja Católica. Como sempre, o Padre Guido é o nosso comentarista aqui do programa Eclésia e hoje está aqui ao meu lado mais uma vez. Boa noite, Padre Guido, seja bem-vindo mais uma vez. Boa noite, Eric. Boa noite, prezados amigos telespectadores. Boa noite, queridas irmãs concepcionistas franciscanas do Mosteiro de Piratininga, São Paulo, que estão ligados no programa. E também a irmã Vanilda Bauer, de Sombrio, que com os padres religiosos da paróquia de Santo Antônio e de São João Paulo II, organizado pelo Padre Pedro, estão celebrando a Semana Vocacional. Boa noite, meus queridos amigos do Rio Claro, seu Sadi, Sandra, Patrícia, Cailon e Clara Maria. Boa noite para todo mundo. Como é importante estarmos unidos no nosso programa, porque é catequese. Aprendemos muitas coisas de Deus e, através do conhecimento, aprendemos a amar este Deus, que é tudo para nós. É verdade, Padre Guido. E o tema do programa de hoje o tema é interessante, é um tema muito rico, a gente tem muita coisa para falar no programa de hoje. Nós vamos falar sobre a oração do exorcismo. A gente vai falar também sobre ação demoníaca no mundo, o que a igreja ensina, né? Como é que a gente pode pensar, como é que a gente age diante dessas situações que envolvem, então, o demônio, que envolve as forças do mal. A gente vai falar sobre o exorcismo, oração de libertação, houve até santos da Igreja Católica que sofreram desse mal e precisaram, inclusive, receber oração de exorcismo. A gente vai falar tudo isso no programa de hoje. Mas quero lembrar aos nossos amigos telespectadores que você pode fazer pergunta aqui pra gente no programa Eclésia. Você pode ligar no telefone 19 3871 9620 ou então mandar um e-mail no eclesia@rs21.com.br. Manda um e-mail ou então liga aqui pra gente. Lembrar que a gente tem sorteio no programa de hoje. Aliás, o livro que a gente vai sortear no programa de hoje tem tudo a ver com o nosso tema. É um bom livro para você estudar o tema que a gente vai conversar sobre hoje aqui no programa Eclésia. Vou mostrar o livro aí, produção? Tá aí, ó. O Anticristo, Quem é e Como Age, do Frei Elias Vela, né? Frei Elias Vela é um sacerdote, é um frei franciscano conventual, maltês. E ele estuda muito esse assunto relacionado ao exorcismo, à ação do demônio no mundo. E você pode ganhar, então, esse livro no final do programa. Basta você participar conosco do nosso programa. Liga para a gente, deixa o seu nome, faça a sua pergunta, o seu comentário. Você pode, então, ganhar ao final do programa esse livro, que tem tudo a ver com o tema de hoje. Aliás, só para lembrar aos nossos queridos telespectadores, esse livro fica disponível aqui no nosso Disc Shop, aqui no nosso Dica 21. De repente, se você não conseguir ganhar aqui a gente só tem um para sortear, mas se você, de repente, pode ligar nesse mesmo telefone, 38719620, e também tirar as suas informações, tirar suas dúvidas de como adquirir esse livro também, tá certo? Dito isso, vamos começar o nosso papo, então, Padre Guido. Certo. Vamos começar pensando da seguinte maneira. Logo de cara, a gente pode afirmar que o demônio existe? Como iniciou essa história, Padre Guido? Certo. A história iniciou nos tempos idos, mas está registrada também na Bíblia, no livro do Apocalipse, quando houve uma situação, digamos assim, muito difícil entre os anjos criados como puros espíritos, e houve uma provação diante da qual muitos anjos permaneceram fiéis diante de Deus e outros que foram afastados no inferno. E aí começa a história do demônio. O demônio está revoltado contra Deus, mas sabe que não pode fazer mais nada. E por isso ele se revolta contra a obra-prima de Deus, que somos nós. Por isso, desde que foi criado a pessoa humana, logo interveio o demônio. Já está registrado nas primeiras páginas da Bíblia, no caso de Adão e Eva, certo. E continua até hoje, até o fim do mundo, a ação do demônio para revoltar-se contra Deus. Inclusive essa passagem de Apocalipse, no capítulo 12, que a gente também aprende sobre São Miguel Arcanjo, né? Sim. Que, aliás, a palavra Miguel significa? Quem é como Deus. Está citado no livro do Apocalipse.
Agora, no livro do Apocalipse, nós notamos os vários 9 coros dos anjos, né? E também se fala de arcanjos, Gabriel, Rafael e Miguel. E podemos dizer que é um exército, digamos assim, de anjos ao redor de Deus e que dão glória a Deus. Mas não podemos esquecer que houve anjos que se revoltaram contra Deus. E hoje nós, apesar de receber a graça de Deus através do batismo, continuamos sofrendo a influência do maligno, que quer conquistar a nossa alma. E faz de tudo, como nós ouviremos daqui a pouco. Gostaria que ninguém se assustasse, mas é a pura verdade. É nosso dever enfrentar este assunto de uma maneira correta, dando uma catequese aos nossos amigos que querem saber muita coisa a respeito da ação do demônio. Então, uma coisa a gente tem que já começar a deixar clara na nossa conversa, né, Padre Guido? Uma coisa é admitir a existência do demônio. Isso a igreja assim ensina e a gente não pode pensar diferente. Outra coisa é a gente conversar sobre a ação do demônio no mundo e, como o senhor bem disse, infelizmente, da raiva, do ódio que ele sente sobre a natureza humana, já que somos imagem e semelhança de Deus. Então, uma coisa é a existência, outra coisa é a ação. Senão a gente começa já de cara, pode confundir de alguma maneira, a gente acaba atribuindo tudo ao demônio ou, por outro lado, também descartando a existência dele. Nem atribuir tudo e nem descartar a existência não é o pensamento da igreja, né, Padre Guido? Perfeito, né? Devemos, em primeiro lugar, não digo admitir, mas professar através da nossa fé a existência do maligno, que age na nossa vida de uma maneira muito sutil, com uma finalidade: conquistar a nossa alma. Ele sabe, o demônio, que nós, como filhos de Deus, como pessoas cristãs, como sacerdotes, como religiosos, como bons pais de família, nós queremos ficar ao lado de Deus. Mas ele, através das tentações, faz com que a nossa cabeça comece a fazer um caminho paralelo, desviando do caminho da retidão. E aí nós notamos o primeiro passo da ação do demônio, quando ele intervém diante das tentações. Certo. A tentação não deve ser entendida como um pecado, mas é uma prova diante da qual temos que mostrar a nossa fidelidade diante de Deus. Deus, porém, na sua imensa inteligência, meus amigos, conhecendo cada um de nós, não permite que sejamos tentados além dos nossos limites. Por isso, Deus sabe quais são os seus limites, Eric, os meus, das pessoas que estão participando do nosso programa, e nos pode permitir que sejamos tentados, mas não além dos limites. Por que digo isso? Porque não é raro o caso de nossos padres atender algumas confissões e ouvir uma frase assim: padre, aquela tentação que veio foi tão grave que eu acabei caindo. Mentira. Nunca diga uma frase assim, porque seria contra a fé. Porque na mesma hora que você sofre uma qualquer tentação, Deus te dá a força de superar a tentação, conhecendo os teus limites. Portanto, se você ganha diante de uma tentação, claro, agradeça a Deus. Mas se você peca, é porque você quis pecar. Não porque a tentação é grande. Senão a gente tiraria a responsabilidade nossa do assunto. Exato. Ah, já que a tentação é difícil, eu pequei mesmo e a culpa é da tentação, a culpa é do demônio, algo assim, né? Agora, a respeito da tentação, todos nós estamos sujeitos, né? Inclusive, o nosso Senhor Jesus Cristo sofreu também, né, Padre Guilherme? Exato. Está registrado no Evangelho que Jesus, como homem, né, nunca como Deus, como homem, quis experimentar também a tentação. E tentações muito grandes. É claro que no dia de hoje ninguém de nós consegue ficar 40 dias sem comer nada, ou recebe a tentação de jogar-se do alto da torre,
ou de prostrar-se ajoelhado diante do demônio que mostra o panorama do mundo. Mas nós temos os nossos pequenos vícios, as nossas tendências, né, que requerem um esforço constante para poder superá-las e sair vitoriosos. Dizia, ontem, semana passada, nós falamos de São João Maria Vianney, né? É verdade. Este grande santo que deu a sua vida atendendo às confissões, chegou a dizer que se a pessoa humana, no final da sua vida, conseguisse dizer com toda sinceridade que conseguiu vencer um vício, não precisaria nem de processo para colocá-la sobre os altares como um santo. Para dizer que não só, né, a tentação demoníaca nos leva para o mal, mas às vezes a nossa própria natureza, nossas fragilidades, que não necessariamente tem a ver com tentação, também acaba atrapalhando e a gente é uma luta para vencer ambas essas realidades. Agora, Padre Guido, só lembrar aos nossos telespectadores, além do Frei Elias Vela, que nós citamos, inclusive a gente está sorteando o livro do Frei Elias Vela, né, que está aí, o Anticristo, Anticristo, quem é e como age, você pode ligar para a gente, participando você já vai concorrer no final do programa. Além do Frei Elias Vela, a gente vai citar outros estudiosos, assim, porque demonologista é uma pessoa que estuda a influência do demônio nas nossas vidas. É assim que fala, né, Padre Guido? Sim, exato. Isto é, não é que seja uma pessoa que se coloca ao lado do demônio, mas estuda a reação e a ação do demônio na nossa vida. E não esqueçamos, o demônio é puro espírito e, portanto, é superior, digamos assim, à estrutura da pessoa humana, né? Só que o demônio sabe muito bem que esta pessoa humana é feita à imagem de Deus. Portanto, volto a repetir, ele continua tentando a pessoa humana, querendo conquistar a alma. Um desses estudiosos da ação maligna no mundo é um jesuíta chamado Corrado Balducci, né? E esse Corrado Balducci, ele diz o seguinte, que a maioria dos casos, na grande maioria dos casos, o demônio age de maneira silenciosamente, que a gente está dizendo agora há pouco aqui da tentação. Na grande maioria dos casos. Em um pequeno número dos casos, além dessa ação silenciosa, da qual é difícil perceber, inclusive, a ação demoníaca, há uma ação, vamos dizer assim, mais visível, mais barulhenta, mas acaba alcançando grandes repercussões, impressão das pessoas, porque se trata de visível. E esse caso, Padre Guido, que não tem a ver com a tentação, quer dizer que existem outras maneiras da ação do demônio, então. Sim, exato. Além da sua presença na tentação, existe também a sua presença na opressão. O que significa a opressão? É a presença dele, do demônio, em determinados ambientes e a sua influência direta sobre as pessoas. Ele começa, desculpe a expressão, a trabalhar a pessoa humana que peca, colocando na cabeça dele que não existe o pecado. Deixa para lá, que é esta coisa de catequese, que é esta vivência cristã. Isto é, começa a resfriar a pessoa humana e, ao mesmo tempo, começa a dominar a pessoa humana. É um passo muito perigoso, mas que o demônio realiza, porque a finalidade dele é a conquista da pessoa humana. Aí nós podemos logo usar a nossa inteligência e perceber, porque cada um de nós, meus irmãos, tem uma consciência. E a consciência é a voz que fala mais alto. Se a gente percebe que não está num caminho certo, não deve perseverar neste caminho. Tem que se questionar que não é por aí e encontrar uma solução. Porque o demônio não para. Se ele chega a dominar uma pessoa, poderá depois também fazer o terceiro passo, que é exatamente aquele de entrar no corpo de uma pessoa. E é justamente sobre esse terceiro passo, essa terceira etapa, vamos dizer assim, da ação maligna, que é o tema do nosso programa de hoje, que é justamente a gente vai falar sobre isso na sequência no próximo bloco, que é a possessão. Nós aprendemos então rapidamente nesse primeiro bloco que a tentação, todos nós estamos sujeitos, que é a maneira mais comum e, digamos, até eficaz da ação maligna, porque ela é silenciosa e, de repente, as pessoas podem conduzir a vida inteira sofrendo ou praticando um determinado pecado,
Portanto, e também existe uma segunda maneira, que o Padre Guido chamou de opressão, né? Ou dominação, opressão ou dominação, que já é um segundo estágio, vamos dizer assim, é uma tentação mais forte, ou até mesmo, em alguns casos, a gente pode haver uma pressão muito grande. Agora, no próximo bloco, a gente vai falar então sobre a possessão maligna, né? E nesse caso, entra então a oração do exorcismo, é assunto por segundo bloco, você não sai daí, a gente vai para o intervalo, a gente volta já já.